Olá, meus irmãos. Hoje é terça-feira santa e nós vamos falar sobre o que Jesus estava fazendo na terça-feira. O texto de Mateus 21, 23 a 32 nos diz que Jesus estava ensinando no templo. Eu quero compartilhar um trecho, alguns versículos apenas a partir do versículo 23, que diz assim: Jesus entrou no templo e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu essa autoridade? E essa é uma questão central aqui. A autoridade de Jesus para ensinar. Veja a resposta de Jesus. Ele respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram Jesus um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Esse é o ponto central, a autoridade de Jesus para ensinar. Os anciãos e as autoridades religiosas entenderam isso. E eu queria falar exatamente sobre isso nessa terça-feira, sobre a autoridade de Jesus para nos ensinar as suas palavras. Se você continuar lendo o texto de Mateus 21, que Jesus conta parábolas que confrontam aqueles religiosos, a ponto de eles perceberem que Jesus estava cortando na carne deles. Isso gerou, obviamente, muito ódio e eles estavam planejando como matar Jesus. Mas a grande questão é que esse mesmo Jesus que ensinou nas periferias, nas aldeias, em lugares remotos, agora estava ensinando no templo em Jerusalém, o principal centro religioso de Israel. E as mesmas multidões que o ouviam com prazer, porque tinha autoridade, estavam ali ouvindo e estavam divididas. Muitas acreditando nas suas palavras, inspiradas, encorajadas por essas palavras, e outros com ódio de Jesus. É exatamente esse ponto que eu quero chegar com você para a gente aplicar esse tempo da história em nossa vida hoje. Como nós ouvimos as palavras de Jesus. Como nós nos posicionamos diante da autoridade de Jesus. E eu quero compartilhar, como pastor, muitas vezes pessoas me procuram perguntando o que você acha disso, o que a Bíblia diz a respeito daquilo, e muitas vezes com temas difíceis, temas espinhosos, temas em que a gente precisa caminhar um pouco juntos para chegar a uma conclusão. E a minha pergunta para essas pessoas é: você está realmente disposto a tomar para você, como prática para a sua vida, aquilo que Jesus pensa? Porque muitas vezes a gente trilha um caminho distante, difícil para chegar numa conclusão e no final a pessoa não leva a sério. Ela diz: mas isso não é para mim, então eu não quero isso para a minha vida. E essa é a grande questão que eu quero deixar para mim e para você. Diante do que Jesus realmente diz, nosso coração está disposto a obedecer? É terça-feira santa. A gente está se aproximando do dia em que nós veremos Jesus entregando a sua vida totalmente, até a morte e morte de cruz para nos salvar. Será que eu e você somos capazes hoje de nos entregar a Ele totalmente? Pensa com carinho aí. Deus abençoe você.